pesquisou e estudou o quanto a luz é importante para as células. Dr. Conrado. Uhul! Obrigado, Vivi. Obrigado a toda a equipe organizadora. Tá? E estou esperando o pessoal. Manda colocar. Então nós vamos falar um pouquinho hoje de fototerapia. É o tratamento através da luz. Nós fomos todos formados com uma formação alopática. E tudo tem que dar remédio. E agora a gente descobriu que não é só remédio. Nós temos que fazer o preventivo. E nesse preventivo, então muda todo o conceito. Nós temos que trabalhar numa forma de uma medicina integrativa. E não é só o remédio, só a bioquímica. Agora nós temos então a biofísica. A biofísica é que nós trabalhamos com a parte elétrica do corpo. Nosso corpo é uma bateria. E a gente depende dessa energia elétrica para a gente ter a vida. E essa energia elétrica é feita através das mitocôndrias. Tá? Então, eu sou o Dr. Luiz Augusto Conrado. Eu sou de São José dos Campos. Sou dentista de formação. E fiz o mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Então, eu trabalhei muito tempo como dentista. Depois, eu resolvi me especializar nessa parte diferente que seria a engenharia biomédica. O profissional da saúde não gosta muito da matemática, da física, da óptica, e eu senti a necessidade de aprender um pouquinho sobre isso daí, e fiz o mestrado e doutorado. Sou responsável pela empresa Bios Fototerapia, tá? E tenho longa experiência na área de engenharia biomédica, com ênfase na medicina. Atuo na fototerapia com laser, LEDs, biotecnologia, biomateriais, biocerâmicas. E nesse trabalho de pesquisa, eu publiquei mais de 30 trabalhos em revistas indexadas, tudo em inglês. Tá? E tenho mais de 350 citações pelo mundo afora, pelos trabalhos que nós executamos. Eu oriento muito a tese de mestrado, de doutorado, e com isso a gente vai adquirindo um conhecimento que poucos têm. Então, desde pequeno, nós fomos condicionados a depender do remédio. E, na realidade, a grande verdade é que, nessa criação alopática, nós temos muitos efeitos colaterais. Os medicamentos se tornam peça-chave para tratar qualquer patologia, qualquer machucado, qualquer lesão ou ferimento. O problema é que todos, à base de remédio, existem efeitos colaterais e prejudiciais. Mas se você não precisasse mais tomar remédio e poder se curar, para se ter uma prevenção das patologias. Se existe algum tratamento que não fosse invasivo, não tivesse efeitos colaterais e que fosse mais acessível, pois bem, já existe essa técnica, que é a luz. A luz é que é capaz de quebrar adormências de hormônios e enzimas que nós temos no nosso corpo, mediadores químicos. E aí nós vamos conseguir uma autocura. Acredite, a cura está, para muitas patologias, já está intrínseca na gente. Nós temos o nosso remédio próprio. Só que a gente precisa de quebrar a dormência dessas células. E a luz é capaz de quebrar essa dormência, tá? E basicamente a luz do LED BIOS faz romper a dormência dessas células, que tem mediadores químicos já existentes, permitindo o seu corpo realizar a autocura.
Isso que é a grande vantagem, gente. A gente tem a cura dentro da gente, mas só falta um passozinho: jogar luz para fazer a fotobiomodulação. Quero exemplo: muitos pacientes sofrem de dor e processos inflamatórios por um longo período de recuperação. Muita gente toma corticoides o ano inteiro para ser aliviada uma dor, uma fibromialgia, por exemplo, uma dor de uma hérnia de disco. A luz chega justamente para auxiliar nisso, minimizando o uso de medicamentos, reduzindo a dor e acelerando etapas de cicatrização. Sempre com qualidade, segurança e sem efeitos colaterais. Então não precisa ter medo de usar a luz. Tome um banho de luz. Essa luz vai estimular o nosso processo bioquímico, vai melhorar a nossa imunidade, vai controlar a inflamação, vai controlar a dor e vai estimular a regeneração. Chegamos a essas conclusões depois de quase 3 décadas. Então, desde 1995, eu estudo luz. Tá? E finalmente nós podemos afirmar que a tecnologia do BIOS nos capacita a tratar pacientes no controle da dor, no controle da inflamação, na recuperação em síntese de colágeno, na reparação de tecidos, sem a formação de queloides e fibroses. Muitas vezes a gente repara uma ferida, mas fica cicatriz, fica queloides, fica fibrose. E a fotobiomodulação, ela entende que aquele excesso de colágeno que foi liberado, ele entende que está mais, então ele libera a colagenase para fotobiomodular. Quando eu comecei a trabalhar na odontologia com laser, isso foi em 95, eu tinha equipamentos como esse. Eu extraía um dente incluso, eu tinha muito problema de pós-operatório, às vezes 15 dias, 30 dias dentro do antibiótico, muita dor, muito edema, muitos problemas que a gente não desejava que tivesse, mas que estava acontecendo. E quando eu extraía um dente e aplicava essa luzinha dentro do alvéolo, em 48 horas eu suprimia toda a medicação. Não tinha mais necessidade de antibiótico anti-inflamatório. Tá? Mas aí a gente tinha necessidade de atuar em áreas maiores, como uma DTM, como uma hérnia de disco, como uma ferida. Tá? Daí eu desenvolvi esse tipo de aparelho, grande, porque eu consigo ganhar tempo, consigo ganhar profundidade. Os lasers até hoje são colimados, você joga uma luz, vai daqui lá na parede. Mas não é porque ele é colimado que ele vai entrar mais ou menos. Então nós temos que escolher uma luz que não seja absorvida pela melanina, pela hemoglobina, nem pela água. Então a eleição é a luz vermelha, que ela está na curva mais baixa desses pigmentos. Tá? E aí eu consigo estimular o processo mitocondrial e controlar processos inflamatórios e melhorar minha energia. Então nós desenvolvemos esse equipamento aqui, tem 12 LEDs, 6 vermelhos e 6 infravermelhos. A luz infravermelha vocês não vão ver, é uma luz totalmente invisível, então não dá para ver. Eu vejo assim, se eu colocar um telefone celular, fizer um filme eu vou ver, caso contrário eu não vejo. E esse último aparelho aqui, ele tem 18 LEDs. Por que isso, gente? Quando eu trabalho com laser, que tem um feixe pequeno, eu vou tratar só a superfície de pele. E na grande realidade, eu gostaria de tratar órgãos internos, como o fígado, o intestino, o baço, o útero, a próstata. Então eu consigo, com qualquer um desses aparelhos, atingir essas glândulas, esses órgãos em profundidade, corrigir processos inflamatórios e fazer com que ele volte a sintetizar aquilo que ele está programado a sintetizar. Então esses aparelhos, como tem potência, ele consegue entrar pela pele, pela gordura, pelo músculo, pelo osso e atingir profundamente o nosso organismo. E aí então eu vou ter
a melhora da minha imunidade. Oi? Tá. Então, na hora que a luz ela entra no corpo, ela vai estimular plaquetas a liberar fatores de crescimento. As células endoteliais liberam superóxido transmutase, óxido nítrico, que são anti-inflamatórios, elas promovem a excreção de toxinas. Células mononucleares promovem a interdeucina, que é um anti-inflamatório fantástico. Tá? O mastócito, histamina, fibroblasto, colágeno e ATP, e as hemácias vão levar mais oxigênio para a região. Então, os primeiros trabalhos que nós fizemos, isso foi feito em 1995, foi estimular uma cultura de células com adenosina trifosfato, é um corante à base de adenosina trifosfato da cor verde. Grupo controle, eu estou vendo as mitocôndrias bem pequenininhas aqui. Quando eu estimulo ela por 1 minuto, volume e vão ficar fluorescendo. Eu posso pegar um fígado de rato, moer, passar numa centrífuga a 25 mil rotações e pegar um extrato de mitocôndrias e põe a substância do vagalume nos vidrinhos, em todos eles. Um grupo é excita com a luz, outro grupo não. O grupo excitado com a luz ele vai ficar aceso, outro grupo não. Isso quer dizer o quê? Que a mitocôndria ela está produzindo energia elétrica para excitar essa droga e ele vai fluorescer. Aí nós fomos mais além. Fizemos uma cultura de células de fibroblastos. Eu fiz um corte aqui no meio para simular uma ferida. Grupo controle, grupo irradiado. Grupo controle com 6 horas tem nenhum arranjo de célula, com 10 horas isso daqui. O grupo irradiado já aparece um aglomerado de células na borda, e depois de 10 horas um aglomerado de células para tentar fechar aquele corte. Isso o que acontece? O meio aqui é o mesmo. O que eu fiz? Só joguei luz. Então eu comecei a ver que as células do meio de cultura, elas reagiam na presença da luz. E a gente começava a ter mitose celular para poder fechar essa lesão que eu fiz aqui. Aí nós fomos para a parte clínica, aí deu segurança para ir para a parte clínica. Né? Então nós começamos a ver que todo o nosso organismo ele tem uma reação química. E essa reação química gera um lixo. E esse lixo tem que ser excretado através da urina, do suor, das fezes. E quem mais excretar, menos envelhecimento vai ter. Veja que essa freira, que ela ficou sempre no sol, trabalhando no sol, o foco é envelhecimento. Mas a pele normal dela é aquela lá, porque ela é protegida. Tá? O nosso organismo é assim também, para tudo. Nós temos células que vão sofrer mais e outras menos. Se eu conseguir excretar melhor, eu vou conseguir ter um envelhecimento natural com muito melhor qualidade. Todos nós vamos envelhecer, mais cedo ou mais tarde. Tá? Por que não envelhecer com qualidade? E hoje eu tenho essa arma secreta que é a luz. Eu posso trabalhar tranquilamente todo o organismo, sem dor, uma técnica barata e que eu consigo estimular meu próprio corpo a fazer o meu remédio. Veja aqui algumas fotos. Um garoto com acne, tá? Depois do tratamento de 30 dias, ele praticamente sem nada. Veja aqui, essa área aqui totalmente inflamada, o acne aqui em aumento maior, e depois de 30 dias todo recuperado. Veja aqui questões de fibroses, do pós uma cesárea ou pós uma lipo. Então a gente consegue controlar isso. Aqui um dedo diabético, a glicose passa pelos vasos, a glicose não consegue entrar dentro da célula e ela vai queimando o vaso e começa a faltar circulação. Veja aqui uma fístula que já está chegando no osso, tá expelindo pus.
depois de 30, 60 dias, olha a reparação sem medicação nenhuma. O fato de eu, por exemplo, eu fazer um Doppler no tornozelo, eu vejo que a artéria era para estar passando 6 litros de sangue, agora está passando 2. Eu trato esse dedo e trato também o tornozelo. E faço um Doppler 60 dias depois. Aquela área que estava atresiada, ela volta a passar 5, 6 litros de sangue, só com a passagem da luz. Assim mesmo eu consigo trabalhar na carótida, estenose de carótida, esclerose de carótida. Eu consigo, através do Doppler, verificar que a gente aumenta a luz do vaso e melhora a qualidade da parede do vaso. E aí eu consigo melhorar a oxigenação. Vamos lá? Veja aqui, o pé diabético, a úlcera se formou daqui até lá embaixo. Essa articulação aqui está toda solta, tá? E presença de bactérias demais, são bactérias anaeróbias. Elas não gostam de oxigênio e vivem meio ácido. No momento que eu aplico a luz aqui, eu vou começar a mudar o meio de ácido para básico. Vou estimular a oxigenação e essas bactérias não gostam de oxigênio. São bactérias anaeróbias. Veja aí a quantidade de pele que já se formou em 60 dias. Olha a quantidade de tecido que está se formando aqui. Tá? Hoje esse paciente está com a perna toda recuperada, sem precisar de amputação. Tá? Porque nós aplicamos a luz diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana. Tá? Eu posso associar isso aqui com ozônio, tá? Mas mesmo na presença de tantas bactérias, as bactérias não têm a mesma virulência. Eu não preciso usar uma gota, 1 grama de antibiótico, porque a luz, ela impede essas bactérias de crescerem, de sintetizarem. Ela não tem mais o ambiente que ela gostaria de ter. E com isso eu tenho uma reparação. Veja aqui, uma úlcera de calcânio. Foi tratada com ozônio, mas travou aqui. Aí eu falei com o médico, o Dr. Felipe, entra com a luz. Entrou com a luz e olha o resultado. 60 dias estava tudo cicatrizado. E não tem formação de fibrose. O organismo entende que ele precisa sintetizar colágeno. Muitas vezes ele sintetiza colágeno demais. Aí forma fibrose, forma queloide. E quando eu aplico luz, nós fotobiomodulamos. Ele entende, o organismo entende que aquele colágeno foi a mais, tá? Foi a mais, e então ele sintetiza colagenase para controlar a fibrose. E veja aqui, a gente consegue uma cicatrização mesmo na presença de bactérias. Isso então é surreal, a gente nunca acreditava nisso, mas está acontecendo, tá? Então eu estimulo o meu próprio organismo a se autocurar, dando estímulo, quebrando a dormência das células. Veja aqui, uma pessoa queimada, tá? Dia 28/12, foi depois do Natal, próximo do Ano Novo. Dia 30/12, ele estava sequinho, não estava mais soltando exudatos. E dia 21/1, paciente em alta, tudo recuperado. Voltou até ter o bigodinho dele. Tá? Não é maravilhoso isso aqui? Eu já fui em cursos, o pessoal tirava a pele do bumbum, das costas, para colocar aqui. Ficava um Frankenstein. E dessa forma não, eu formo pele nova, sem precisar nada. Basta acreditar. Use e abuse da luz, em qualquer caso. Veja aqui, muitas vezes eu uso uma onicomicose, com fungos, muitas vezes eu tenho que tomar cetonax visoral. Demora 1 ano, 1 ano e meio para tentar matar esse fungo. Aqui não, eu usei o azul de metileno, lipossolúvel 1%. Marquei todo o fungo. E o azul de metileno, ele tem uma molécula
que ele tem dupla ligação. Quando eu jogo a luz, ele libera a dupla ligação e libera o oxigênio singleto. O oxigênio singleto ele não fica livre na natureza. Ele vai querer se ligar a alguma coisa. Como ele marcou a membrana do fungo, ele vai liberar o oxigênio e vai intoxicar a membrana do fungo e ele entra em apoptose. Tá? Então a gente consegue esses resultados. Olha o outro caso aqui. Limpa a unha. Esse aqui foi feito com azul metileno 2% hidrossolúvel, dissolvido em água. O outro foi lipossolúvel. O lipossolúvel entra mais. Ele é absorvido melhor em áreas muito pequenas. Veja aqui. Então você não vai ver esse resultado no mesmo dia. Mas basta 1 a 3 aplicações. E no decorrer de 30, 60, 90 dias, você vai vendo a unha crescer e expulsando a parte que marcou. Então esse fungo não volta mais. Outro caso, olha isso aqui, tudo são fungos. Azul metileno lipossolúvel que você pode fazer em farmácia de manipulação. Aplica, ele vai ser absorvido, tipo essa massa todinha vai absorver o azul metileno. Aplica a luz, liberou o oxigênio singleto e está curado. Tá? No decorrer de 60, 90 dias, você vai ver a unha crescer e sem a lesão do fungo, que era então persistente. Veja aqui esse caso. Um mal que eu falo que é o mal do século é o processo de desbiose. Alergia, intolerância a glúten e a lactose. Tá? Então essa pessoa aqui, perceba a pele dela como é que ficou. Né? O braço ficou praticamente pele e osso. Praticamente morta. Deram 1 semana de vida para ela. Tá? Então ela se tratou com vitamina D, ozônio retal e foi aplicando a luz dessa forma. Hoje ela está plena. Nós fizemos a aplicação local, mas também fizemos o processo de desintoxicação intestinal. Tá? Essa desintoxicação, o intestino dela estava tão inflamado que o líquido de dentro pulava para fora e formou uma ascite, desbiose de formação de ascite. A barriga dela ficou desse tamanho. Aí desenvolveu esse caso aqui e a gente conseguiu salvar essa pessoa. Porque ninguém diagnosticou, ninguém dava nada mais para ela. Foi feito uns 90 dias de exame e ninguém dava remédio. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tratar. Comecei a fazer esse tipo de tratamento, né? E hoje ela está aqui. Vem, Mari. Ela recuperou o peso. Ela estava com menos de 40 quilos, com 6 litros de água no abdômen. Tá? Então a gente não dava mais nada para ela. Perceba que ela está com uma cara de 90 anos. E a gente conseguiu reverter para isso daqui. A custa do quê? De remédio? Não. Simplesmente um tratamento à base de fototerapia, de uma forma integrativa, tá? E que a gente conseguiu fazer com que o organismo dela se recuperasse. E hoje ela está toda plena, com atividade, ganhou peso, controlou a ascite, né? Controlou a desbiose. Logicamente, tem que parar de comer glúten e leite, tá? Mudar a dieta. Então nós vamos entrar numa área de harmonização orofacial, né? Que é a grande coqueluche do momento. Aqui eu vejo que o lipócito, quando eu aplico luz, ele vibra, perde água e tem glicerídeos e ácidos graxos. Parte sai em glicerol urinário e parte vai nutrir a pele. Então eu consigo controlar celulites, diminuir medidas, tanto celulite na perna como no abdominal. Consigo controlar estrias antes e depois. Então é um tratamento de luz
praticamente que ele estimula a diminuição, o volume. No mata o lipócito, a gente diminui o volume. E com isso, mostra a redução de medidas. Veja aqui. Aqui eu tenho pequenas rugas. A biópsia mostra a quantidade de colágeno, tem a ruga depressiva aqui. Depois de um tratamento de 30 dias, olha como melhorou o aspecto da pele. E olha a histologia, como é que ficou tudo em azul, é colágeno. Então você não tem um efeito Cinderela, eu tenho um efeito de dentro para fora. Você melhora a qualidade da pele, estimulando o colágeno, sem precisar de fazer outros tipos de tratamentos mais preocupantes. Tá? Veja aqui, flacidez de pele, pé de galinha, veja esse tipo de pele e olha esse tipo de pele. Então, quanto que a luz melhora, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai afinando. Antes ela tinha uma espessura. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai criando uma acidose. E a acidose, ela chama os clássicos. O jovem, ele é básico. Ele tem mais células nascendo do que morrendo. Então o jovem, ele é básico. Então tem muitas células crescendo e síntese de colágeno. O idoso não, é o contrário. Eu tenho uma acidose, tem muitas células morrendo e vai se aparecendo essas rugas finas ou até grandes. E a luz ela é capaz de regenerar esse colágeno. Veja aqui, eu associo esse tipo de tratamento com o óleo ozonizado. Mesmo os cremes ozonizados que a Vivi tem, né? Você faz uma massagem vigorosa sobre a pele, tá? Durante os 10, 15 minutos e aplica luz. Você vai ver que em 10 sessões o resultado é totalmente diferente. É um tratamento clínico barato, porque esses produtos são baratos. O aparelho dificilmente tem manutenção. E você pode usar não só na face, mas no corpo inteiro. Veja aqui, tratamento do pé de galinha. Eu posso tirar o sangue, centrifugar, a hemácia vai ficar embaixo e o plasma em cima. Parte desse plasma eu sugo com uma seringa, 10% dele, e foco ativo. E eu faço uma pápula em cada ruga. E olho o resultado depois de 30 dias, aplicando a luz 2 vezes por semana. Isso então é fantástico, coisa que a gente ia aplicar botox, que tem um efeito rápido de 90 dias, hoje eu aplico células-tronco, tirada do próprio sangue, que custa barato. Veja aqui como é que eu faço a aplicação desse seringa, tá? Olha essa pele toda craquelada e a pele lisinha. Olha aqui o pé de galinha e olha aqui sem o pé de galinha. Olha aqui essa pele toda craquelada e a pele lisinha. Tudo baseado na luz e muitas vezes aplicado o PRP que a gente chama, plasma rico em plaqueta, foco ativado, que libera citocinas e interleucinas. A interleucina é o meu principal anti-inflamatório autólogo do nosso corpo. E uma vez aplicado, o anti-inflamatório autólogo, ele vai se transformar em interleucina 7, vai migrar fibroblastos. Esse fibroblasto vai pegar a frequência daquela região e vai se transformar em célula-tronco. Daí forma pele, forma músculo, forma cartilagem, tá? Então eu jogo uma enxurrada de células viáveis em cima de uma área envelhecida. Veja aqui, uma pele toda craquelada, uma pessoa de 70 anos, e olha como é que ela fica lisinha. Eu posso fazer isso também com derma roller. Passo o derma roller e gotejo o PRP fotoativado. Esse PRP vai entrar dentro dos furinhos do derma roller, tá? E eu vou fotoativar com a luz. E aí tem resultados fantásticos. Olha aqui a olheira, ângulo de boca e olha a diferença depois de 30 dias. Isso, gente,
É uma técnica que eu vejo que é das mais baratas e que traz maior benefício, utilizado com células oncólogas. Veja aqui, essa pessoa que era fumante, o pé de galinha, o envelhecimento da pele, manchada, tá? Depois de 30 dias e 60 dias. Olha a diferença em pele. Dá para ver bem, dá? Tá? Isso é uma constante que a gente vê nos consultórios. Tá? Então a gente tem essa arma fantástica que é a luz, que ela vai quebrar a dormência dessas células. Nós vamos estimular colágeno, vai clarificar a pele. Jamais a luz vermelha ou infravermelha vai causar um melasma. Pelo contrário, vai tirar o melasma. E a gente tem uma técnica barata, simples para ser usada. Quem tem 60 parece que tem 50, quem tem 40 parece que tem 30, quem tem 30 é adolescente. Tá? Baseado nesse princípio. Esse é mais um poder da luz. Tá? Veja aqui, uma técnica bastante falada ultimamente é a técnica INLIB. Todo mundo acha que o INLIB é um aparelho, mas não é. INLIB, intravascular laser irradiation of blood. Então é um tratamento do sangue. Antigamente os russos tratavam os pacientes que tinham AVC colocando uma fibra óptica dentro da veia. O paciente estava acamado, não tinha energia para sair da cama e ia até o banheiro. Quando ele fazia essa técnica, isso na década de 70, e os lasers eram fraquinhos, tá? Em 3 sessões a pessoa já tinha ânimo para ir sair da cama para ir para o banheiro. Só que o problema é, todo dia tinha que fazer a perfuração no paciente. Aí começou a aumentar a potência dos equipamentos de laser, de LEDs, e teve um grupo, uma fábrica, que começou a aplicar no punho. Mas eu pensei, por que eu vou aplicar no punho se a terra radial é pequena? E eu tenho potência para tratar artérias grandes e grandes quilates. Então eu apliquei diretamente na carótida e na jugular. Então tem uma grande vantagem de fazer isso, porque eu vou estimular diretamente o cérebro, melhorar a oxigenação do cérebro e prevenir a estenose de carótida. Veja aqui. Então nessa técnica aqui, veja aqui, eu coloquei um detetor térmico aqui. Esse detetor térmico estava marcando uma temperatura de 34 graus. Depois de 5 minutos, foi para onde? 35 graus. Isso quer dizer o quê? Que eu aumentei o fluxo de sangue arterial no cérebro. Melhorei a oxigenação. E aí o que nós podemos conseguir com isso? Tratar pacientes com Alzheimer, tratar pacientes depressivos, pacientes com deficiência de fibromialgia, tá? Pacientes autistas, tudo pela melhora da circulação. Tá? E eu consigo fazer isso de uma forma fácil, aplicando aqui na carótida e aplicando a transcraniana também. Quando vocês forem fazer um concurso público, um vestibular, faça a aplicação transcraniana. Vocês vão ficar ligados. Vocês vão ter um processo de estímulo mitocondrial e você vai ter uma esperteza muito maior. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então a luz, ela vai ter uma ação anti-inflamatória, controlador, controla o pH, controla edema, estimula a divisão celular, acelera etapas da reparação, melhora da microcirculação e oxigenação dos tecidos, previne intercorrências. Tá? Muitas vezes você vai fazer um processo de aplicar uma substância, pode ser o PMMA ou o ácido hialurônico, e comprime um vaso.
forma uma isquemia. Nesse momento que formou a isquemia, começa a formar necrose do tecido. E vai depor contra o seu nome e sua profissão. Agora, você vai deixar uma ferida se formar um queloide, formar uma fibrose, sem fazer nada? Existe a luz hoje para prevenir essas sequelas. Você estimula a oxigenação e previne a formação de fibroses e queloides. Então a fotobiomodulação transcraniana é uma geral, ele tem potência suficiente para passar pelo couro cabeludo, pela gordura, pelo osso e vai estimular diretamente o cérebro. E aí nós vamos ter o neurônio tem 4 vezes mais mitocôndria do que uma célula normal. E você aplicando a luz, você vai fotoestimular, você vai ter mais energia elétrica e vai estimular mediadores químicos. Os neurônios, eles estão ligados entre eles por mediadores químicos. É esse mediador químico que traz a nossa personalidade. Tá? Esse mediador químico vai melhorar o nosso sono, vai melhorar o nosso estresse. Então é bastante lógico fazer a transcraniana. Clique em cima, por favor. Clique em cima da imagem. A aplicação transcraniana consegue atingir as células nervosas, levando a uma série de efeitos salutares. A luz ela é capaz de colocar as células em vibração. A partir do princípio da ressonância, os feixes luminosos, penetrando até o tecido cerebral, fazem com que esses neurônios agora entrem em atividade. Eles possuem fotorreceptores e também as mitocôndrias são capazes de reagir ao estímulo luminoso. Isso leva a uma série de efeitos salutares na saúde dessas células, melhorando o seu metabolismo, melhorando o aporte de oxigênio, capazes de melhorar o funcionamento do tecido cerebral e também levar a uma resposta mental favorável. Essa metodologia mostra-se apropriada tanto para o tratamento complementar de desordens neuropsiquiátricas, como a depressão, a doença de Alzheimer, o mal de Parkinson, a recuperação após um acidente vascular cerebral, como também há protocolos desenhados para pessoas saudáveis, professores, pesquisadores, empresários, em busca de um aumento da sua saúde cerebral, aumento da inteligência, melhora do controle emocional e uma série de outros desfechos importantes para que a pessoa atinja um cérebro afiado. Eu gosto de comparar o cérebro como se fosse uma faca. Ela pode estar mal ou bem afiada. Então, o Dr. Jederson, ele é um psiquiatra, né? Trata de diversas lesões e ele está diminuindo muito o tarja preta no seu consultório, estimulando o próprio corpo a reagir e mudar a parte comportamental das pessoas. O que ele falou é uma realidade já hoje. Tá? Ele faz a meditação aplicando luz para estimular esses mediadores químicos. Fotodinâmico terapia na prevenção e controle do câncer. Como falei, o câncer é um mal do século, mata muita gente. E o câncer, ele não está só no lugar. Nós temos que mudar nosso comportamento. E nós mudando a nossa dieta, tirando açúcar, carboidratos, tá? O câncer é uma célula que saiu fora da casinha, tá? Nossas células, elas se alimentam de carboidrato, se alimentam de açúcar e se alimentam de oxigênio. A célula do câncer, ela não depende do oxigênio. Todo mundo acha que se eu colocar luz vai aumentar demais. Então eu tenho drogas fotossensíveis que ela libera oxigênio quando estimulada com a luz. Estou colocando aqui, ela fica feia nos primeiros dias, depois tem a reparação. Porque eu liberei o oxigênio dentro da célula. E a célula, ela vive em meio ácido. Então eu mudo o meio ácido e estimulo a formação de oxigênio e levo a célula à apoptose, sem fazer o processo de cirúrgico.
que muitas vezes eu faço a mutilação de uma pessoa, eu perco o nariz da pessoa, e essa técnica é bastante simples e bastante viável e feita já hoje em dia. Veja aqui um tumor atrás da orelha. Então muitas vezes eu uso o azul do metileno em cápsula, 30 miligramas, a pessoa toma, vai marcar a mitocôndria das células, de todas as células, e a célula tumoral, recebendo a luz, vai liberar oxigênio dentro da célula e começa a diminuir o tumor. Isso também já é uma realidade, a gente consegue resolver muitos problemas hoje com a luz no tocante à dor e melhorar o quadro inflamatório. Veja aqui o tamanho de um tumor no pulmão. Depois de 60 dias, olha o tamanho do tumor. A luz chegou até lá, promoveu a apoptose. E esses casos, além não só a luz, mas você entra com outras técnicas também. Somente a troca da alimentação. E mais a luz, então a gente promove a formação de oxigênio intracelular e troca o pH dessa região. Aí o tumor não tem ambiente para crescer. Vamos ver? Clique em cima da imagem. Volta. Meu nome é Maria Lucene, fui diagnosticada com câncer de pulmão tem 2 anos, com metástase. Os médicos disseram que o tratamento não tinha como fazer cirurgia, era paliativo, tratamento paliativo. E eu estou aí tem 2 anos fazendo tratamento aqui. Na convencional, na químio, né? Na químio e na natural, né? Então, aí ela esteve aqui com um quadro 7 dias sem evacuação, escarrando sangue, fortes dores abdominal, nas costas, com falta de ar. E os procedimentos usados foram os procedimentos do PRP, né, feito no soro, e uma limpeza. E na hora que fez, automaticamente ela já melhorou, né? Aí você fala, como melhorou? Nossa, eu tô ótima, fiquei ótima. E era muita dor que eu estava indo pra emergência tomando morfina. Eu chegava na emergência, eles me davam morfina, vim embora, quando chegava em casa, voltava de novo, morfina de novo. Ela estava com derrame na pleura, né? Pulmonar. Automaticamente cortou esse derrame, ela estava com derrame que estava no intestino também. A limpeza dela na evacuação saiu muito sangue também, né? E restituímos a saúde dela. E eu estava escarrando sangue, né? Com muito sangue vivo, né? Falta de ar com sangue vivo. Então, muitas dores no abdômen, dores nas costas. E aí você não está usando mais a expirar, eu doía quando eu ficava expirando, eu não aguentava nem expirar, eu aguentava deitar, levantar. Mas aí você não usa mais a morfina, questão de dor, né? Não tirou tudo já. Hoje novamente ela fez o PRP, né? Fiz o BIOS também nela. Aí estamos com sucesso, graças a Deus, né? E a esse tratamento tão maravilhoso. Aí, gente, não é legal a gente poder ajudar o próximo de uma forma simples, barata e eficaz. A pessoa não ter dor. Muitas vezes a pessoa está desenganada mesmo, não tem muito mais o que fazer, porque a coisa está avançada. Mas o fato de eu poder dar uma tranquilidade, dar a condição dela ter uma melhora do quadro, melhorar a qualidade de vida, além da preocupação espiritual, né? O tratamento, a abordagem que a gente faz com esses pacientes é bastante importante, tá? A gente muitas vezes promove a cura, mas quando não promove a cura, nós estamos promovendo o bem-estar, tá? E isso que eu acho que é importante a gente ter como meta para a gente estar podendo ajudar as pessoas mais necessitadas, tá? Aqui tem outro caso, clique em cima, por favor. Olá, pessoal. A forma
é um recurso poderoso que nós estamos usando para a dor, mas temos a grata surpresa também de saber indicar esse tratamento para próstata, não é isso? O que aconteceu contigo? No primeiro tratamento, não foi no segundo não. A primeira vez que foi usado em mim, eu senti uma redução considerável do número de vezes que eu urinava. Eu urinava com muita frequência. E ele urinava com muita frequência por qual motivo? Qual foi o teu diagnóstico? O meu diagnóstico é neoplasia prostática, nódulo na próstata. Muitos nódulos malignos. Ele optou em não fazer o tratamento quimioterápico, ele e a família dele, e nos procurou. E nós doamos o tratamento para o seu bebê, né, família? É verdade. Tá dando certo? Tratamento gratuito e abençoado por Deus. Já deu muito certo. Está dando e vai dar, continuar dando certo. É bom. Fototerapia. Se você quiser saber mais sobre esse aparelho, entre em contato comigo e eu te explico como você adquirir. Tá vendo, gente? É uma coisa que a gente não esperava. A próstata está lá dentro da gente, né? E esse paciente, numa outra entrevista, ele contava que levantava 12 vezes por noite. Não conseguia dormir por causa que ele queria urinar. E agora ele dorme a noite inteira tranquila, com sono REM, tá? De forma que é um tratamento que você aplica debaixo do testículo, na área do períneo, tá? E a gente consegue uma desinflamação prostática e você tem aquele jato de urina que sempre desejou ter. Tá? Isso que é o mais legal. Não dói nada, é um tratamento simples que ele pode fazer na própria casa dele. Tá? E a gente vê esse resultado bastante espantoso, que poucos médicos da medicina tradicional acreditam. Por isso existe a medicina integrativa com a opção da luz, do ozônio, de processos frequenciais que ensina a célula a se replicar de uma forma original. Então nós vamos ensinar a célula a se diferenciar de uma forma natural, original, como se fosse um bebê, acelerando com o processo da luz, que vai dar energia para essa célula. Tá? Olá. Então, não somos Deus. Precisamos contar com todos os nossos conhecimentos e estudos para minimizar ao máximo todos os riscos do imponderável. Então a gente não faz milagre, mas a gente pode dar uma mãozinha, tá? Pode ajudar o nosso corpo a se auto-recuperar. E é essa mensagem que eu trago para vocês, tá? E minha equipe, que nós vamos estar lá no nosso stand, eu, o Fábio, a Janine, está atendendo. Se você quer saber um pouquinho mais, chega no nosso stand, façam perguntas, aproveite que nós vamos estar até domingo aí para tirar suas dúvidas. E entra o nosso QR Code, você pode copiar o QR Code, e entra diretamente na nossa página. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a atenção de todos e me ponho à disposição para maiores explicações. Obrigado a todos.